Olá pessoal, eu vim trazer para vocês uma pequena explicação em vídeo sobre um questionamento que foi feito por alguns alunos no decorrer da última semana sobre a aplicabilidade de um dispositivo da CLT nesse momento em que nós estamos vivendo de decretação de calamidade na nossa saúde pública em razão da pandemia do novo coronavírus. O dispositivo em questão foi trazido para o nosso espaço de debate a partir de uma fala do nosso presidente que disse que em caso de fechamento das atividades pelos decretos estaduais ou municipais, os entes públicos, e mais especificamente os entes governamentais, estados e municípios, poderiam ser responsabilizados pelo pagamento aí de direitos dos trabalhadores ou verbas trabalhistas. O dispositivo em questão é o artigo 486 da nossa CLT. O artigo 486 traz a aplicação de uma teoria chamada teoria do fato do príncipe. A teoria do fato do príncipe, ela pode ser invocada para a terminação dos contratos de trabalho em algumas hipóteses específicas, como estão disciplinadas na legislação. A teoria do fato do príncipe, ela será aplicada quando, por um ato de uma autoridade governamental, e aí pode ser uma autoridade federal, municipal ou estadual, promover a paralisação das atividades de forma definitiva ou de forma temporária, inviabilizando a continuidade destas atividades empresariais. Então, esse ato especificamente, partindo de uma autoridade pública, permite com que você termine os contratos de trabalho em razão da inviabilidade que esse próprio ato provocou nas suas atividades. Então, a terminação dos contratos de trabalho teriam, por justificativa, o fato do príncipe. Acontece que a aplicabilidade desse dispositivo, ela precisa de ser bastante compreendida e analisada para que nós possamos delimitar se existe, como disse o presidente, a responsabilização dos entes governamentais dos estados ou dos municípios em razão dos decretos que têm sido publicados e promovendo o fechamento das atividades econômicas. O que acontece? A primeira questão que a gente precisa de entender é que a responsabilidade do ente, ou da autoridade pública é uma responsabilidade que se limita à indenização pela multa de 40% do fundo de garantia, tá? Não é uma responsabilização que dá direito ao empregado de buscar contra a autoridade pública todas as verbas de natureza trabalhistas, a própria rescisão ou salários. O que acontece é que o ente, que promoveu o ato e, por consequência, a atividade ela foi inviabilizada, então os contratos devem ser rompidos, ficará responsável pelo pagamento da indenização relativa aos depósitos do fundo de garantia. Alguns autores vão dizer também que existe a obrigação do ente público em arcar com um aviso prévio, mas é uma parte minoritária da doutrina. Majoritariamente, nós temos o entendimento de que a responsabilidade se restringe ao pagamento da multa dos depósitos do fundo de garantia, como eu já ressaltei. A segunda questão que nós precisamos de entender sobre a aplicabilidade desse dispositivo é que a responsabilização ela recairá não sobre o prefeito, não sobre o governador, ela recairá sobre o ente, governo ou governo estadual ou município, ok? E, além disso, essa responsabilização, ela não é uma responsabilização que se dá de forma automática. O reconhecimento do fato do príncipe como motivo justificador do término dos contratos de trabalho, ele dependerá de uma análise do Poder Judiciário. E o próprio Poder Judiciário, analisando os decretos municipais e estaduais, que foram muitos, e aí nós teremos aí uma análise circunstancial, cada caso efetivamente vai ser um caso específico a ser analisado pelo Poder Judiciário, ele é que vai determinar se existe
ou não fato do príncipe nessa circunstância. Se o ato, se aquele decreto municipal, se aquele decreto estadual efetivamente configurou o fato do príncipe. E se configurado o fato do príncipe, haverá responsabilização do ente, como nós já acabamos de ressaltar. Além, né, dessa questão, então nós precisaríamos aí de uma demanda judicial, de uma declaração judicial do fato do príncipe, análise de se esse dispositivo, o artigo 486, vai ser aplicado, vai depender aí de circunstâncias posteriores ao momento em que nós estamos vivendo, exatamente porque necessitaremos aí de uma análise judicial. Eu já adianto que a jurisprudência do TST é uma jurisprudência bastante restrita quanto ao reconhecimento do fato do príncipe, tá? Na medida em que algumas circunstâncias muito específicas são reconhecidas como fato do príncipe, como, por exemplo, a desapropriação. Então, por nós estarmos aí numa situação completamente nova, uma situação bastante peculiar, né, nós não sabemos como a jurisprudência ela vai se comportar e se efetivamente haverá o reconhecimento da teoria do fato do príncipe, se ele se aplica ou se a terminação dos contratos de trabalho ela precisará de acontecer de outra forma, né? Se o empregador será responsabilizado por todas as indenizações ou não, né? Então, nós dependemos, para afirmar se existe ou não a aplicabilidade desse dispositivo, de todos esses fatores que nós ressaltamos aqui. E uma análise que a gente pode fazer ainda com relação a esse tema diz respeito especificamente ao momento em que nós estamos vivendo. Nós sabemos que a decretação de pandemia ela veio pela Organização Mundial da Saúde, e os decretos dos governadores e prefeitos, né, dos estados e dos municípios especificamente, elas vieram para evitar a aglomeração de pessoas, para evitar a circulação de pessoas no combate a uma questão que diz respeito a um bem juridicamente tutelado, que é a saúde pública. Então, é um ponto que nós precisamos de pensar sobre a aplicabilidade desse dispositivo. Será que o decreto municipal, será que o decreto estadual efetivamente, né, são responsáveis pela terminação do contrato de trabalho, invocando a teoria da aplicabilidade da teoria do fato do príncipe? Ou será que esse momento de calamidade na nossa saúde pública é um momento excepcional que não permitirá a aplicabilidade desse dispositivo específico, certo? Toda essa análise, ela precisa de ser feita, ela precisa de ser pensada, e nós precisamos de refletir sobre a questão trabalhista no momento em que nós estamos vivendo, ok?